Oi, gente, eu sou Giovana Maciel e sejam bem-vindos a mais um Journey Sports. E eu sou a Rafaela Soares. E hoje o Journey Sports tá um pouquinho diferente, né, Gi? Tá mesmo, geralmente quem vem aqui falar com vocês são os meninos, né? Mas nesse episódio só vai ser as meninas. É isso mesmo, e eu sou a Vitória Barbosa. E eu sou a Mainara. Outubro chegou e a conscientização sobre o câncer de mama vem com ele também. E antes de falar sobre futebol, vale lembrar que Outubro Rosa é um movimento mundial onde busca conscientizar as pessoas referente ao diagnóstico precoce do câncer de mama. É isso aí. E lembrando que o autoexame também não é o suficiente. Caso você tenha alguma suspeita de alguma coisa do início do câncer de mama, é melhor você fazer a mamografia, que é o exame próprio para descobrir, né, se está ali no início, para tratar, para conseguir, ao longo, cuidar dessa doença. E quanto antes o diagnóstico, maiores são as chances da cura. Por isso, esse mês é tão importante para não só conscientizar as mulheres, como incentivar outras a fazerem um exame. E o mais bonito é ver como o esporte, especialmente o futebol, também tem usado a sua visibilidade para espalhar essa mensagem de cuidado e empatia. E falando em futebol... E aqui no Paraná, vários times têm entrado nessa campanha. Por exemplo, aqui o Curitiba, aqui na capital, está lançando a campanha Seu Toque Muda o Jogo, onde durante o mês de outubro inteiro, as bandeirinhas de escanteio e a faixa do campo vão estar na cor rosa. Por exemplo, além do lançamento da camisa nova em homenagem ao Outubro Rosa, que tem um sensor de toque para simular um autoexame. Sim, o Atlético também estava com uma campanha no jogo passado que teve na Arena da Baixada contra o Avaí. Entraram várias mulheres junto com os jogadores, de mão dada, com uma camiseta própria escrita sobre o câncer de mama. E eles também fizeram uma camiseta nova para dar apoio também a quem passa por essas dificuldades. E a iniciativa é da Fundação CAP, onde eles... E a iniciativa é da Fundação CAP junto com a IOP, que é o Instituto de Oncologia do Paraná. O Grêmio é um dos times que também fez uma campanha muito parecida com a do Atlético. Eles também lançaram uma camiseta, assim como o Atlético, e também entraram algumas mulheres junto com eles nos jogos. Durante o mês inteiro de outubro, eles estão fazendo esse tipo de campanha, dando bastante prioridade para essa questão, essa temática em si do câncer de mama. A campanha de Outubro Rosa do Palmeiras também teve uma pet, eles colocaram uma pet na camisa e em homenagem, né, às mulheres que venceram o câncer de mama também. Então é algo bem interessante de trazer para cá. E também teve exame preventivo gratuito lá no estádio do Palmeiras, que é o Allianz Parque, entre o dia 22 e 23 de outubro. E o Palmeiras também não estava fazendo um episódio de um podcast referente ao Outubro Rosa? Acho que eu tinha visto algo assim. Sim, eles fizeram alguns... inclusive o técnico, o Abel, ele, durante o mês inteiro de outubro, ele vai usar uma camiseta com um lenço, né? Um lacinho. Um lacinho do Outubro Rosa durante os jogos. Nossa, que legal. Sim, bem legal. Sim, muito legal. Interessante. Mas ainda assim, eu acho... Tipo assim, que por mais que os times eles tenham feito esse tipo de campanha, eu ainda acho que eles podiam focar mais nisso e darem mais espaço para essa questão. Exatamente. Eu acho que mesmo que, por exemplo, times grandes como o Palmeiras, o Flamengo, o Flamengo ele faz a campanha, por exemplo, do cabelo, amor e paixão, como já é comum no setor norte, mas ainda assim eu acho que falta um pouco de ênfase dos times, principalmente esses grandes, nessa questão, né? Uma coisa muito importante. E a questão do esporte, principalmente o futebol, por eles terem muita visibilidade. Sim, e falta um pouco disso, né? Não, Com toda hoje em dia certeza. não tem muita visibilidade no futebol feminino e nos esportes em geral, assim, né? É bem complicado. E sobre o Outubro Rosa, tem gente que só se lembra que existe porque vê os jogadores Por entrando conta das campanhas, com né? camiseta, Exato. pelas campanhas. Porque Sim. se não fossem as campanhas também, ninguém ia saber. Se a campanha, tendo campanha já tá ruim porque são poucas coisas que eles colocam, imagine se não tivesse. Ninguém ia nem lembrar que existia, só quem realmente passa por essa dificuldade. Sim, quem tá ligado no assunto, quem vive por dentro do mundo da saúde mesmo, né? Sim. Exatamente. Porque eu acho que tem que ir além, sabe, só das camisetas. Porque eu acho que é algo muito superficial, só as camisetas. Porque é algo padrão. Todo ano Sim. tem as camisetas Outubro Rosa. E tem times que nem a camiseta fazem. Então, Tipo, exatamente. por exemplo, o Palmeiras, ele só colocou, tipo, a logozinha a logo, aqui. né? O Flamengo, ele colocou só o lacinho aqui na camiseta. Mas, tipo,
eu Ou até acho mesmo- muito fraco. Sim, ou até mesmo os times que têm a camiseta, eles não entram em jogo, né, por conta da CBF. Sim. Mas eu acho que devia ter alguma forma, alguma maneira de, pelo menos em outubro, eles fazerem isso, sabe? Pra Sim. conscientizar as pessoas que acompanham o futebol, né, os times, pra eles terem essa visão, assim, de fora, assim. Por exemplo, nossa, o meu time tá ali fazendo uma campanha. Porque isso vai agregar muito pra informar as pessoas. Fora que quem tem o câncer de mama, de fato, também, né, se sente, de certa forma, acolhido, porque quase ninguém fala disso hoje em dia. Aí eles veem, assim, uma campanha e pensam, nossa, que legal, eles estão lembrando da gente, eles estão agrupando a gente, entendeu? Não estão excluindo da sociedade, como se fosse uma doença, assim, qualquer. Porque Sim. câncer de mama é uma coisa muito É grave. um descaso muito grande da questão. Os Exatamente. esportes, no geral, têm um descaso muito grande com essa questão, né, das mulheres nesse ambiente do futebol, por exemplo. Sofre muito preconceito. É muito descaso. Por exemplo, o Atlético teve essa questão agora, quando eles desceram para a Série B, de eles acabarem com a seleção feminina, né? E é uma coisa que nem foi comentada, né? Sim, É falando- difícil mesmo, porque o Atlético tinha tudo pra dar certo, assim, em questão de investimento, porque o Atlético é um clube que tem um poder aquisitivo alto. Então, o Atlético tem como que posso dizer, o dinheiro e o investimento pra dar. Eles não dão porque eles não querem. Porque o time era ótimo, o time feminino, só que muitas garotas, né, já estavam contando com o time feminino. Aí o Atlético caiu pra Série B, e daí como na Série B não é permitido, não é Obrigatório. Uhum. eles não fazem pouco caso. Então, tipo, Isso- não é obrigatório, eu não vou deixar, E então. eles comentaram que foi por corte de gastos. O time feminino não gastava nem 2% do valor anual que o Atlético gastou ano passado com reforços. Então, tipo assim, não tem Isso. justificativa. E isso que as meninas ainda foram campeãs paranaenses de 2024. Exatamente. Foram, se eu não me engano, 4 ou 5 anos consecutivos. Foram Sim. 4 anos consecutivos. Com 4 E anos. daí, aham. muitas das meninas também ficaram sem clube. Por exemplo, estavam bem estável, assim, uma estabilidade boa no Atlético. Aí o Atlético cai e acaba com o time, assim, do nada. Eles sem dar um aviso prévio, apenas, tipo, acabou, assim, desceu pra Série B, acabou o time. Sim. Aí as meninas, teve gente que foi pro Juventude, teve gente que foi pra uns times lá do Norte também. Só que isso também, querendo ou não, tem que ter um planejamento, né? E Nenhum foi um baque, né? Nenhum atleta tem um planejamento na cabeça já de, tipo, amanhã eu tô indo pra tal lugar. Não é É um assim processo. que funciona. É um processo, Exatamente. exatamente. E isso é com a maioria dos times, né, da Série B, por não ser obrigatório. Tipo, parece que é uma questão que eles fazem mais por ser obrigatório, né? Então, quando não é, eles acabam meio que não Deixando ligando de muito lado, pra isso. exato. Então, Sim. muitos times da Série B ou não tem a seleção feminina ou, tipo, tem um descaso muito grande, acabam não investindo, né, nisso. E isso é péssimo, né? Bem... É péssimo mesmo. Péssimo pro futebol feminino. E até porque, se parar pra pensar, esses times que não possuem, quando eles subirem de divisão? É exatamente isso. Vão precisar Porque de é qualquer Eles obrigatório. forma. vão precisar, aí eles vão, tipo, tirar as meninas que estão indo bem em outros times pra trazer pra, por exemplo, pro Atlético, que não tem, né? Uhum. Aí essas meninas, esse time também vai ficar todo desproporcional, porque eles já estavam contando Sim. com a presença delas, mas aí atleta é aquilo, né? Vai por onde paga mais. E outra coisa, tipo assim, o time tava todo estruturado no feminino e agora se subir pra Série A vai ter que reestruturar tudo de novo. Tipo, vai ter que iniciar do zero novamente um exatamente. trabalho que foi Tem de que ter um 4 anos. psicológico Pois é. muito bom também pra lidar com isso. As atletas em geral, assim, nossa, as mulheres, principalmente quando tem jogo grande em estádio, por Sim. exemplo, final ou alguma classificatória, assim, é bem complicado para as mulheres porque sofrem muito bullying também, muito machismo, que hoje em dia, Sim. infelizmente, tem muito machismo Infelizmente, presente, assim, nos estádios, que o povo fala que futebol não é pra mulher, que o povo fala que mulher não tem que ficar em ambiente onde tecnicamente eles veem como um ambiente para homem. Sim. Bem É um complicado. machismo muito enraizado que é de anos, não é de agora. E agora a gente tá em um. Nossa, me perdi. Calma. É um machismo enraizado. E agora a gente tá, tipo assim, é uma época que muitas mulheres são vistas no futebol. E mesmo assim, com essas mulheres vistas, essas mulheres famosas, por exemplo, muitas jornalistas esportivas, muitas jogadoras, mesmo assim ainda existe esse machismo. E é algo muito triste. E não só com quem tá ali dentro, quem faz o esporte, quem pratica ele em si, mas com os próprios torcedores, no caso, Com torcedoras, certeza. né? Aquele preconceitozinho básico de tipo, ai, nossa, você gosta de futebol, mas Aí você é explica que mulher. impedimento É. aí, Ai, então.
pra mim. Explica o que é impedimento, ou então, tipo, Ai, ela que é seleção. Ai, impedimento? fala 5 jogadores do seu time. Ai, que time que você torce? Ai, nossa, você é Flamengo, modinha. começa a torcer quando você ganha torce a pro Libertadores, Flamengo, né? Você é modinha. Torcedor aquele- de 2019, né? Bem essa né? coisa, Torce né? pro Atlético, então me fale a escalação. Ai, isso tipo é assim, ridículo. Só quando ganha a gente. Copa do Brasil começa a torcer, né? Isso É, aí. torcedor Ou quando modinha falou- do Flamengo, que só Né? apareceu em 2019. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Eu também, muito. Nossa, Ou meu se Deus. perguntam se Não. você tá com a camisa de time pra impressionar algum cara. Nossa, Meu Deus, total. tem muito. Isso também. Essa daí é um dos mais, assim, Sempre, mais sempre focados. acontece. Nossa, sim. Pois E é, tipo, meio, sabe, não tem necessidade. Tipo assim, a gente de tem uma que coisa provar assim. todo demais. momento que a gente Exatamente. conhece, que a Agora, gente tipo sabe. assim, quando você tá conversando com um homem, assim, ele fala que gosta de futebol, você não faz esse tipo de pergunta. É, Com Não é toda como se ele certeza. tivesse que provar que É tipo uma gosta de obrigação futebol. gostar de futebol É pra homem. desnecessário. Eu já ouvi tanto isso de tipo, ai, fala 10 jogadores do seu time. Nossa, sempre. Ai, Eu, pra falar quem a que é o verdade pra atacante? vocês, eu fui aprender mesmo o que é impedimento de tanto me perguntarem o que é impedimento. exatamente. Porque assim, sobre a escalação do Palmeiras, porque eu gostava muito do Palmeiras, enfim. Aí eu sabia a escalação completa naquele ano do Palmeiras. Aí eles me perguntavam a escalação, eu falava certinho, mas eles falaram o que era impedimento. Eu ficava tipo, Dá um branco, não sei o travava, que tipo é assim. impedimento. Aí eu pesquisei e aprendi o que é o impedimento justamente por causa dessas perguntinhas desnecessárias. Sim, com certeza. Eu me obriguei a saber o nome de cada jogador do meu time, pra caso perguntassem, porque eu já ouvi Aham. uma pessoa assim, um menino, virar e falar, ai, fala 10 jogadores do seu time sem ser tal, 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 que eram os mais famosinhos, né? E aí, tipo, você sentia essa obrigação de ter cada informação pra dar pra aquela pessoa naquele momento, sendo que, tipo, você não é obrigado a saber Exatamente. tudo. E mesmo, tipo assim, que você torce pro Flamengo, por exemplo, e você não tem uma informação, a pessoa, então não torce tanto assim, né? É, tipo, ai, é desnecessário, será que você torce né? mesmo? Nada a ver. Ai. Ou então, por exemplo, aquela questão de... você só tá com o seu time quando ele tá ganhando. Então, por exemplo, o sim. Atlético, quando ele desceu pra Série B, tem muito aquelas pessoas que a gente realmente vê que, tipo assim, deram aquela afastada, Sim, pararam aham. um pouco Sim. de torcer tanto, talvez. Eu acho, tipo, meio... Né? Pois é. E agora também, atualmente, pouca gente sabe porque não tá muito visível, mas tá acontecendo. É um campeonato grande e tem um time brasileiro na final também. Tem um time brasileiro na final, né? E a gente tá falando de Libertadores Feminina. É a Libertadores Feminina, que acontece do dia 2 ao dia 18 de outubro lá na Argentina, no estádio Florencio Sola. Inclusive, amanhã tem final entre Corinthians e o Desportivo Cali. Isso mesmo, obrigada, Mai. E é um time da Colômbia, né, que também é bem forte. E o time do Corinthians também vem ganhando todas, ganhando o time Paulista. feminino são, time feminino eles são do bem Corinthians. fortes. Eu acho que, São no geral, fortíssimos. a América Latina aqui do Sul tá aumentando muito, tá brilhando muito o futebol feminino Tá. nos últimos anos. Sim, é isso aí. Também teve uma brasileira do time do Palmeiras indo para a Bola de Ouro, sendo candidata também para ganhar a Bola de Ouro feminina. E o nome dela, né, é Amanda Gutierrez. Ela é atacante do Palmeiras e foi destaque também da seleção brasileira desse ano. Caramba. Bem legal também. E o melhor ataque do campeonato foi o Corinthians, né? Porque teve 13 gols. A melhor defesa foi o Colo-Colo e Boca Juniors, que não tomaram nenhum gol. Então, o Boca Juniors foi eliminado sem tomar gol pelos pênaltis mesmo. As sem... mulheres estão paredando. Tá bem legal. Isso a melhor goleada também, que é importante lembrar aqui, que foi o time Clube Always Ready, da Bolívia, por 11-0 no dia 5 de outubro. Semana retrasada, né? Caramba. Tomaram 11-0 Caraca. do Corinthians, tá, gente? Time O brasileiro. time brasileiro aí, tá indo com tudo, né? tá indo com tudo aí Uma máquina. pra Libertadores, bem legal. E é um campeonato que no time masculino, assim, todo mundo sabe, né? No time feminino, pouca gente sabe o que tá acontecendo. Isso também Sim. é bem importante lembrar que, né, infelizmente, Mas- o time feminino não é muito visível. Sim, mas mas um dia vai ser. Vai Tendo ser. uma Um dia vai ser, a gente Libertadores, chega né? lá. Um campeonato internacional, assim, e poucas Não, pessoas é um sabem. sul-americano campeonato grande, Um né? campeonato Muito grande, importante. exatamente, que era pra ser bem reconhecido. Exatamente. Principalmente com o Corinthians na final, que tem uma das maiores Sim. torcidas É, do time Brasil. brasileiro, Falam imagine. tanto da torcida, né? Então, Se o eu acho que Corinthians deveria ganhar ser amanhã, mais. que o jogo da final vai ser 4h30 da tarde. Se o Corinthians ganhar amanhã, vai ser mais um título dele. É a quinta vez que ele ganha esse título também, no Inclusive, feminino. muitas vezes, a seleção feminina do Corinthians, ela se destacou até mais, às vezes, do que o masculino, Masculino, né? né? Sim, Sim. com certeza. Nos últimos Inclusive, os meninos, eu vi vários corintianos postando no story do Instagram quando o Corinthians classificou, quando o Corinthians passou de fase. Porque, né,
tá no Corinthians, eles já colocam lá no Aham. story. É importante Nem mostrar, sabem né? contra quem que jogou. mas Vamos postaram. fazer aquilo. Nem sabe o nome do jogador. Aí tem que mandar mensagem perguntando, me fale o time aí, a O escalação. que é impedimento? Ai, mas é isso aí, gente. Vai ter disputa do 3º lugar também. É entre o time do Ferroviária, que também é um brasileiro. Já pensou? 2 times do brasileiro no pódio? Aí imagine, o Corinthians ganha esse jogo, vai ficar em primeiro. Aí o Ferroviária ganha em terceiro. 3 pódio de 3, 2 E as times meninas brasileiros. brasileiras indo com É tudo, o né? Brasil indo Aham. pra frente, E é galera. uma- É bem legal. Por ser uma coisa assim, né? Deveria, nossa, tá todo mundo falando Exatamente. sobre. Sim. Isso, a gente não pode esquecer que o São Paulo foi eliminado na semifinal pelo São Deportivo Sim, Paulo, Cali. verdade. exatamente. Esse A gente Deportivo Cali quase aí. teve um pódio só brasileiro. Só Só brasileiro. se São Imagine Paulo só. passa, São Paulo e Corinthians, imagina. Nossa! Olha, o clássico. ia ser bem... Bem Pois histórico. então. É, esse jogo aí do São Paulo, né, foi eliminado por 2-0, né? Foi um Sim. jogaço também. Mas acho que o Cari aproveitou mais os erros do São Paulo, assim, pra ganhar, né? Porque time é estudado, futebol é estudado. Eles estudam, eles sabem, por exemplo, se fosse pra pênalti, os treinadores explicam pros goleiros qual lado que cada jogador chuta. Então, é bem estudado o time também. Então, tem que aproveitar o erro pra conseguir fazer um gol, né? Exatamente. Com certeza. E sobre artilharia também, a Gabi Zanotti, do Corinthians, tem 6 gols somados na conta dela. A Valência, do Colo-Colo, com 5 gols. E em terceiro lugar tá a Ambar Torres, do Independente Del Valle, também, com 3 gols na conta dela. Ó, porque assim, primeira colocação e mais alguma E coisa. mais artilharia também. Exatamente. Vamos ver, né? Se ano que vem, quem sabe temos aqui no Paraná, em Curitiba, né? Mais um time aí na Série A. 2 times né? na Vamos Série ver A. se sobe, né? Vamos Porque ver daí se será se que os sobe? dois tiverem... Será? Exatamente, que daí se os dois estiverem na Série A, é bom, porque daí vão ter mais 2 times femininos. Mas Coritiba. É que o Coritiba... Bom, eu tenho mais propriedade pra falar do Coritiba. O Coritiba, pelo menos, ainda tá na Série A3. Ainda ia ter que subir pra 2 e pra chegar na 1 também. Então, Mas daqui a alguns anos eu tenho plena certeza que o Coritiba vai conseguir. daí se o Atlético sobe também pra Série A, eles são obrigados a ter time feminino, aí vai sim. sempre disputar o 2, ele é paranaense, os campeonatinhos que vão surgindo ao redor do ano, ao longo do ano, brasileiro, até Libertadores se classificar também, Sim. é Sim. bem legal. A gente tava falando da Libertadores. Inclusive, a Ferroviária que vai disputar o 3º lugar no sábado às 11 da manhã, o vídeo já vai sair junto com o jogo. A Ferroviária que, nesse ano, eliminou o Coxa na Copa do Brasil pelo placar de 5-1. Pois Caraca. Sim, mas grande o jogo... diferença de placar. Sim, o jogo foi no Couto Pereira e teve até um público legal. Foi muita gente apoiar as meninas que se emocionaram depois do jogo. Foram lindo. agradecer. Apesar do resultado ter sido bem negativo, as meninas ficaram muito felizes. O pessoal que foi lá se Claro. divertiu Sim. horrores. Eu imagino, assim, a gente tem que colocar nossa cabeça, nosso coração no lugar delas. Imagine, a gente sendo atleta e a gente vendo que um campeonato grande desse não vai ninguém assistir. Tipo, Sim. querendo ou não, dá uma decepção no coração. Aí imagine, você chega assim no estádio e tem um público muito Sim, grande, é uma assim. sensação sim. única, É uma né? sensação De estar muito lá, boa. de torcer. Visibilidade. Exatamente, Tipo, é nossa, a eles sabem sensação. quem que a gente é. Eles Sim, sabem exatamente. aonde que a gente joga. Tipo, É a uma mesma coisa bem questão legal. do Outubro Rosa, né? Essa sensação das mulheres, elas se sentirem vistas e sentirem que tá tendo essa visibilidade, né? Porque é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem que olhar, ter uma visão mais ampla sobre toda essa questão e ter cuidado e carinho com quem tá passando por isso. É muito importante. Com Sim, certeza. esse jogo do Coxa da Ferroviária, inclusive, teve transmissão em rádio também. Eu lembro de que eu tava no meu serviço ouvindo o jogo pela rádio. Eu acho muito importante mais veículos de mídia, assim, maiores também divulgarem. Claro, Sim, com é importante certeza. mesmo. Porque tem que ser divulgado, né? Porque, por exemplo, o campeonato feminino, as meninas jogando, não é algo divulgado, não é algo que as pessoas veem. E como que elas vão saber também se não tem uma rádio, não tem uma emissora divulgando isso? Isso, principalmente em TV aberta, quase não se vê. Exatamente, com certeza. Esse jogo aí da final de amanhã vai passar na Globo de São Paulo.
Então, vai ser um canal aberto e isso já é ótimo. Com toda certeza. Um veículo de comunicação grande desse, colocar um jogão desse no feminino, assim, pra também estimular, né, as mulheres no futebol. Isso é ótimo, é ótimo. Sim. Até pros rapazes TV verem. aberta, sim. Tem muitas meninas jovens que desistem, né, da carreira por sentir que não tem essa visibilidade, que não vão conseguir crescer, ir pra frente nessa carreira e acabam já é desistindo difícil jovens. para os jogadores, né, masculinos Exatamente. conseguir, né, despencar Sim, não, né? exato. Despencar na carreira, acabou tudo. Mal começou e já acaba. Se já é difícil para os jogadores, né, masculinos alavancar na carreira, imagina para as meninas. Sim. É complicado demais, gente. Principalmente começar do zero, assim, aí tem que ralar, tem que achar um monte de profissional pra ajudar o crescimento da carreira, tem que se encaixar em algum time, se dar bem com o treinador, porque ainda, até na seleção brasileira, aí vocês perguntam, e o treinador da seleção brasileira é mulher ou é homem? É homem. Gente, e tinha que ser uma mulher, né? Tudo bem que o homem pode ter experiência, ele pode ter vários títulos na carreira dele, mas por que não dá oportunidade pra uma mulher? É uma questão mais de oportunidade também, né? Exatamente. A gente incentivo. Exatamente. A gente não vê porque não tem essa oportunidade. Sim. Então, eu acho que se dessem essa oportunidade para uma mulher estar à frente do poder e mostrar as habilidades e mostrar que ela é bem preparada para aquilo, ela vai conseguir, sabe? Fazer a mesma coisa que um homem Porque a consegue competência não depende de gênero. Exatamente. Não depende. Por exemplo, da campanha do Flamengo, do Cabelo, Amor e Paixão, eles vão fazer o corte de graça, né? Como eles sempre fazem. E o cabelo precisa ser no mínimo 20 centímetros. E eles vão usar para fazer perucas para doação. Então, é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha comentado antes. E é bem importante ser falado, né? A questão, por exemplo, mulheres acima de 40 anos que não tinham feito o exame nos últimos 12 meses devem se cadastrar gratuitamente no site mamografia.salva.com.br. Já mulheres abaixo de 40 anos poderão realizar o exame mediante a indicação médica. Nossa, e esse negócio do cabelo, que vai ser usado para confeccionar perucas, vai ser todas doadas para quem é vítima do câncer, né? Para quem fez tratamento. Exatamente. Sim, isso é muito importante, né? Em relação ao Atlético e ao Grêmio, que são patrocinados pela Umbro, eles estão fazendo uma campanha que, junto com a FEMAMA, que metade do valor arrecadado das camisetas vai ser doada para a instituição IMAMA no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante também para apoiar essas causas, né? Pois é, o Palmeiras também, né? Eles vão jogar com a PET todos os jogos de outubro. Então, o mês inteiro eles vão colocar PET, porque infelizmente eles não podem usar a camisa rosa em jogo, né? Eu acho um absurdo. É uma questão que dá pra só que ser eles não bem querem, conversadinho, eles não dá. querem Bem conversar, né? Tem times que fazem. Então, tipo assim, não é uma questão impossível, né, de se só concretizar. querer. Sim. É só tentar, E né? vocês É só tentar. também conseguem saber informações sobre o câncer de mama no Palmeiras Cast, que é um podcast que eles vão fazer dando as informações, que também é muito legal. Isso é muito legal. E o time feminino também, as atletas do time feminino do Palmeiras, participarão de uma palestra com um especialista em câncer de mama. Isso também é importante, né? Porque mesmo sendo atleta, sendo tudo saudável, o câncer ele pega surpresa. Então, é um toque você já consegue pelo menos avançar um pouco a sabedoria assim da doença. Sim. E é bom sempre ir atrás para não desenvolver mais. Com certeza. E falando a camiseta sendo usada em campo, o time feminino do Grêmio usará ela em todos os jogos do Gauchão. Isso é muito importante. Muito interessante. Muito importante, legal mesmo. Por exemplo, o clube do Flamengo, ele realizou um evento de sessão de fotos do grupo Meninas de Peito na Gávea. Cara, Foi isso muito é legal. muito Teve importante. os sites oficiais, eles têm as fotos, né, retiradas lá. E ficou bem legal. Ficou bem interessante. Isso é muito interessante. Dá essa... Esqueci. Essa ênfase. Essa ênfase, exatamente. Isso que é algo tão importante, né? Como a gente já falou aqui, que não é falado, as pessoas não sabem muito
tipo assim, por cima, assim, tá, Sabem Outubro que é Rosa. Outubro Rosa porque hoje em dia tem uma propaganda muito boa pelos comércios. Exatamente. Então, a pessoa vai no Uhum. mercado, vê as atendentes do mercado De usando rosa. o símbolo do Outubro Rosa. Ou então vê lá um post no Instagram, é Ah, Outubro Rosa. Exatamente. Rosa, Então, tá o bom. povo consegue ver, consegue ter a noção que Outubro Rosa é disso, mas eles nunca se aprofundam. Eles acham que Outubro Rosa, muita gente já veio me perguntar, porque Outubro Rosa é mês da mulher. Tá, mas é mês da sim. mulher por causa de quê? Entendeu? Não é mês da mulher, parabéns, Outubro Rosa. Não, não é, É o assim, mês galera. da conscientização. Exatamente, Exatamente. conscientização da mama, né? Do câncer de mama. Então, é bem importante abordar isso também. E é bom que nos comércios de hoje em dia vem crescendo essa campanha, porque daí muita gente tem ganhado mais esse conhecimento. Sim, e muitas mulheres não sabem disso e não vai fazer... Esqueci o que eu falei. mamografia. O exame, O né? exame O de mama, autoexame. exatamente, o autoexame. Tanto o autoexame quanto a mamografia em si, né? Exatamente. E daí muitas mulheres podem ter e não sabem porque não tem essa Sim. consciência. Exato. Muitos postos de saúde e hospitais também vem dando uma campanha de forma gratuita para as mulheres para fazer um exame, não uma mamografia Sim, isso é assim, muito importante. interna, Sim. sabe, que a gente Sim. que precisa fazer, mas sim para ensinar o lado certo do peito para você tocar, o lado certo para você ver se tem algum carocinho ali, se tem alguma coisa diferente fora do normal, para você começar do zero assim a cuidar desse câncer antes que ele piore, Exatamente. que você descubra que o câncer existe em você quando já tá no estado final também, Exatamente. que acontece muito. Sim, inclusive, é até um pouquinho triste a campanha vir só em outubro. O ano todo devia ser dedicado a Com isso. certeza. Porque Sim. só quem passou sabe como o câncer pode se espalhar bem rápido. Exatamente. Com Câncer certeza. não é brincadeira, Não né? é brincadeira, galera. E voltando um pouco pro mundo dos esportes, eu acho muito importante também comentar sobre a questão, por exemplo, muitos times, eles fazem a camiseta, né, em homenagem, a camiseta especial ao mês de outubro, e tem a questão do valor, né, ser altíssimo. Altíssimo. E é uma altíssimo. questão que eu acho que deveria mudar, né, o valor devia diminuir, principalmente por ser uma camiseta especial do Outubro Rosa, né, e já que poucos times atualmente estão fazendo, né, priorizando fazer a camiseta em si, deveria ser uma questão mais... Com certeza, com toda Sim, certeza. é verdade, mais importante. Por exemplo, camisa, eu fui na loja do Palladium ontem, do Shopping Palladium aqui em Curitiba. Passei na frente tanto da loja do Coritiba quanto na loja do Furacão, do Atlético Paranaense, né? E ambas as camisas, assim, diretamente na loja da edição de Outubro Rosa, estavam um absurdo, quase R$400. Se você comparar, tá o mesmo preço que as masculinas de jogo normal, ou até mais cara. Sim. Sendo que é algo que deveria ser a metade do preço, assim. Principalmente porque é a mulher que vai comprar. Eu não vejo homem, por Sim. exemplo, usando camisa de Outubro Rosa. Questão, raro. na verdade, É é uma questão raro. até que deveria mudar, né? Não, tem muito essa questão dessa mente fechada de tipo, é uma camiseta rosa, não sei o quê, pra que eu vou comprar? Um Mas machismo, é a né? questão, é a questão Novamente. do apoio, sabe? A questão de apoiar a causa. É muito importante isso. Por exemplo, a do Grêmio tava 319. Então, tipo, é um preço exorbitante pra uma coisa que não Sim. deveria. E a do Atlético tava o mesmo valor por conta da questão da Umbro também. Mas, como vocês falaram, é algo que devia ser um valor menor exatamente para as pessoas comprarem, para as pessoas... Ser mais acessível. Exatamente, ser mais acessível. Sim. As camisetas do Coxa também, eu tava pesquisando, né, esses dias, no site da Diadora, direto da marca mesmo, que tá dando patrocínio pro Coxa. Gente, quase R$400 a É um camiseta. valor absurdo. É muito Sim. caro pra você comprar, sendo que é uma homenagem às mulheres, assim, um Exatamente. apoio às mulheres que passam pelo câncer de mama. Com toda E certeza. não é nem como se esse valor tivesse indo diretamente pra onde. Exatamente, vai tudo Exato. pro clube. Isso Sim. é um absurdo total. E falando em Atlético e no Curitiba, vamos puxar aqui pro nosso final de semana, aqui na capital, que vai ter o Clássico Atletiba, né, meninas? E todos os caminhos levam aonde? Ao Alto da Glória. Galera, ingressos esgotados. Eles abriram o setor da curva Mauá, no Couto Pereira, né? Que vai ser 6h30 o jogo? 6h30. 6h30, eles abriram a Mauá só pra sócio, porque os sócios fizeram check-in no estádio inteiro e não conseguiram ingresso. E já acabou da Mauá também. E já acabou tudo também, tudo esgotadíssimo. O do Atlético, a torcida visitante, eles liberaram 10% do estádio para visitantes, igual da mesma forma que o No primeiro turno? Atlético fez no primeiro turno, liberaram
era 10% do Coritiba. Então, o público vai tá bom, assim, só que em 10 minutos de venda de ingresso, Esgotou tudo. Esgotou Uau. tudo. Esse que tá pra ser um dos atletibas mais importantes da história. Vai. de Mais Cosmo. importantes. Vai ser um dos atletibas que vão mais ferver, né? Só Teve em- uma reunião essa semana também com a polícia pra organizar certinho a questão de segurança ao redor do Sim. estádio, nos bares também, pra não ter briga, porque a gente sabe, né, gente? A Só Atletiba- imagina a Uhum. confusão. A Atletiba Exatamente. é uma loucura aqui em Curitiba. A Um cidade dia já de Tem que tá- ter cuidado. Tem que Com ter toda cuidado. certeza. A polícia também separou o horário certo pra pegar ônibus, as pessoas que vão de ônibus pro estádio, eles separaram o horário certo para a torcida organizada do Curitiba e a torcida organizada do Atlético, para eles não se encontrarem, porque sempre, todo Atletiba tem briga em terminal de ônibus. Com certeza. E falando em Atletiba... Opa! Com certeza. E falando em Atletiba importante, teve um há 30 anos atrás, lá em 95, né, Mainara? Sim, em 1995, que também foi a última vez que os dois times se enfrentaram pela Série B, obviamente antes do jogo do primeiro turno, que garantiu o acesso do Coritiba para a Série A. Naquela ocasião, subiam apenas 2 times. E o Atlético já estava classificado para a Série A, estava somente disputando o título. Enquanto o Coritiba estava disputando com outros dois times de menor expressão a vaga. O Coritiba estava pressionado, eu acho que estava em terceiro ou em quarto lugar, e precisava de uma vitória para aumentar a moral, para conseguir ingressar. Eu acho que era a penúltima ou antepenúltima rodada, Aham. e o jogo acabou 3-0 no Coxa, com o gol do Alex na época. Pois é. Vale lembrar que esse jogo vale pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Coritiba tá em líder, né? Tá em primeiro lugar. 56 pontos, né? Sim. 56 pontos. E o Atlético tem que brigar ali, tá Tem que brigando pelo acesso ao G4 ainda. Tá E como, em sétimo como que tá a lugar. expectativa? Vocês acham que sobe? Olha, o Atlético tá na luta, né? E assim, o Atlético precisa ganhar 4 jogos, se eu não me engano, e empatar pelo menos um pra conseguir a pontuação necessária Matematicamente. Matematicamente. Pra conseguir a pontuação necessária matematicamente pra entrar pra Série A. Mas assim, tá? O Atlético tem que, se quiser subir, vai ter que ralar de novo. Vai ter que Só ser na que o raça. Atlético, é muito engraçada a situação do Atlético nesse ano do Campeonato Brasileiro, porque agora ele começou lá embaixo na tabela, aí ele conseguia se erguer, mas não conseguia se firmar. Sim. Aí, do nada, teve 7 jogos consecutivos invictos. Invictos, Não perdeu sim. 7 jogos. Aí, depois desses 7 jogos, agora tá difícil Os pra últimos ganhar de 3 novo. jogos não ganhou. Exatamente. Exatamente. E esse Atletiba, assim, é um jogo de vida ou morte pro Atlético, né? Sim. Porque ganhando a vitória em cima do rival, consegue ali Nossa, perdi. Consegue ali alavancar pra conseguir as outras vitórias. Ao mesmo tempo que o Coxa pode pisar no pescoço do Atlético Exatamente. e acabar com as chances. Com toda certeza. Pois é. E daí o Coxa ficaria a uma vitória e um empate da Então você Série A. acha que o Coxa mantém ali o primeiro lugar? Ah, eu acho. Tem que eu ter acho que o fé, Coxa, né? É que o Coxa é um time que tá mais estruturado e mais firme no campeonato. Então, como eles já estão agora lá em primeiro lugar, eles já estão mais tranquilos. Vão falar, opa, agora a gente só precisa Com ganhar. certeza. Sim, a A campanha gente tá só, bem é só consistente. continuar fazendo É o que a só gente tava manter. fazendo, entendeu? É só manter, exatamente. Segurar. O Atlético não. O Atlético é tipo, temos que ralar. Lutar, A gente tem que lutar. correr, é presidente botando pressão na cabeça, é A dono torcida, é né? torcida, principalmente Nossa, a a torcida é o que coloca mais aquela Exatamente. pressãozinha, E né, vamos nos ver, né, se jogadores. bate o recorde no Couto Pereira, porque o primeiro turno, o Atlético Paranaense atraiu 40.241 torcedores no estádio, sendo torcida do Atlético e do Coritiba, né? E galera, uma informação importante. Na quinta-feira, quinta-feira foi dia 16? Foi dia 16. Tá. E galera, uma informação importantíssima. Na quinta-feira, dia 16, teve reunião com a delegação atleticana, com o vice-diretor, onde teve ali um incentivo, uma premiação, caso o Atlético ganhe os jogos. Um incentivo de um valor alto ali, né, galera? E assim, né? Se ganhar, consegue uma premiação, consegue
um dinheirinho ali a mais. Então, o time não tá só ali pela raça, não tá só ali pela pressão dos jogadores. Tem aquele interesse. Tem aquele interesse a mais, aquela né? motivação. Então, se o time ganhar no domingo, né? Sei lá, né? Vamos ver o que dá, né? Sei lá, né, gente? Vamos vendo, né? Eu não vou reclamar se ganhar, mas assim, né? Enfim. Só sei que pro Atlético subir, galera, é ganhando. Ou ganha ou ganha. Não pode pensar Tem com que ser na empate, raça. Tem que- não pode pensar Sim. em derrota, não pode pensar em nada além de vencer os jogos que tem pela frente. Exatamente. São mais 3 jogos fora e 3 jogos em casa, né, Rafa? Exatamente isso. E o Atlético tem que buscar invisibilidade, assim, pra conseguir subir, porque ano passado já foi uma vergonheira o time descer no centenário. No centenário. É, e bastante teve ali- gente falando também, né? Passou em vários jornais, inclusive sites também, sobre o pacto que o Atlético fez Exatamente, no final do o ano. pacto. Esse pacto aí não pegou legal, hein? Não Esse pegou. ano, vou falar pra vocês, esse ano, dentro do CT do Caju, lá, o Centro de Treinamento do Atlético Paranaense, levaram padre pra rezar, levaram padre pra benzer os campos e o estádio, porque na época tava tendo muita gente machucada, eles estavam perdendo muita gente também, tava perdendo Nossa. jogos. Fizeram totalmente ao contrário ali. Gente, a torcida colocou sal grosso no campo, no estádio. Só não desenterrou o E sapo. aí o Atlético começou. E agora e aí o Atlético, depois disso, começou a ganhar 7 jogos consecutivos. E o depois karma- dessa benza toda. Aham. E o karma é uma coisa, né? Porque zoaram o rival quando caiu no centenário deles. E E caiu no ano centenário passado a também. mesma coisa, exatamente. Né? O Loucura, karma existe né? no O futebol, karma né? existe. Karma Existe também. muito. Daqui a uns 70 anos, o rival da Vila Capanema também vai ser rebaixado. Rival, É, gente, rival. o assim. o Atlético Paraná Clube, nem calendário, nada, né? Coitado Olha, do essa Paranazinho. questão de rebaixamento dessa conversa, eu não participo. Pesou o clima total. Essa daí eu fico de fora, tá? Sobre o recorde, né? Vamos ver se bate o recorde de público dessa vez. Sim, é previsto carga máxima pra lotar o Couto Pereira mesmo e ser o maior público desde a pandemia. Desde 2019, o maior público de todos, que eu não me lembro qual era, mas é pra superar. Em 2 dias já tinha 25 mil check-ins. Cara, as É expectativas muita são altas. coisa. É muita gente. É muita Sim. coisa. É que assim, a Atletiba É clássico, legal. né? É clássico, clássico. legal. Não importa a fase que o os maior times estão. clássico do Sul, paranaense principalmente, mas uhum. do Sul também, e um dos maiores brasileiros. Porque Sim. time lá do Pará sabe o que é uma Atletiba. Exatamente. Sim. Time lá do Pará sabe que a Atletiba é um dos maiores clássicos, aonde tem muita torcida e muita gente vaiando, muita gente torcendo. Muita briga também. Muita briga. E esse negócio de briga também, eu acho que os torcedores, eles brigam por reflexo do campo. Por exemplo, jogadores começam a brigar dentro do campo, aí a torcida já fica louca, né? Se os jogadores também manterem a calma... Dá aquele incentivo, assim, Exatamente. meio que, Porque né? os 2023, jogadores né? que deveriam publicar falando, Ele calma, gente, vamos, é influenciar futebol. de uma forma boa, né? Sim. E em 2023 mesmo teve a Atletiba que os jogadores que brigaram. Sim, aquele que o Aleph Manga meteu o dedo na cara do Pablo. Exatamente. Nossa, vergonheira. Vergonheira, hein, gente? É, gente. Se os homens não dão exemplo dentro de campo, Imagina a torcida, né? Se não é reflexo dentro de campo, o que os torcedores vão fazer? Exatamente, se sente meio que... Influenciado, né, também. Não, eles sentem que eles têm essa liberdade de Então. fazer também, né? Se o time Tipo, que eles ai, estão torcendo, os Se jogadores os fazem jogadores estão fazendo, a torcida tem que fazer Exato, pior. Tipo, tem que exato. honrar a camisa. isso. que é Parece o que eles falam. incentivam essa Sim. agressividade, né? Sim. Isso é péssimo. Por isso que é muito importante que você falou da questão da segurança que eles estão tendo, né? Sim. Nessa Atletiba de ter Esse vai ter essa segurança, questão dos porque- horários, tudo Sim. certinho. Questão de Isso ter é até reunião, excelente. né, com os Sim. líderes das Não, organizadas. exatamente. Nesse Atletiba específico, teve reunião com polícia, teve reunião com os representantes da torcida organizada também. Até porque vai ser Eles bem grande, né? Sim, eles se reuniram, tanto os representantes da Império, que é a torcida do Coritiba, quanto da Fanáticos, que é a torcida do Atlético Paranaense também. Sim. Eles juntaram os líderes de cada torcida organizada em uma reunião junto com polícias, onde tinha vários jornalistas lá também, né, pra ver o que ia acontecer. Foi na quinta pela manhã. Exatamente. E, gente, foi, assim, uma reunião que eu espero, sinceramente, que tenha resolvido alguma coisa. Exatamente.
Porque o que mais acontece é, além de ter briga logo após o jogo, nos terminais. É algo que acontece sempre. Nos Até quando não ônibus, tem, nos até quando não terminais. joga Atletiba, até quando não tem Atletiba. Só de estar com a camiseta, né, de Aham. time já. Gente, Exatamente. Esses dias a Rafa tava lá no Santa Cândida, ela me mandou um vídeo, assim, do torcedor do Coxa, da Império, assim, da torcida organizada, né? Subindo em cima Em do cima de ônibus. Sim. Nossa, E, gente, sim. isso também afeta muito a segurança, tanto deles mesmo, Sim, né? Porque com um ônibus certeza. pode frear e eles podem cair. Sim. Infelizmente, né? E a fatalidade. Exato. Assim como também a torcida pode machucar os funcionários, os trabalhadores que estão trabalhadores. saindo do trabalho. Porque, gente, era, sei lá, 11 horas da noite. Aham. Numa quarta-feira. Então, numa terça-feira. Então, assim, Pessoas que não tem nada a ver também. exatamente. Aí no vídeo que a Rafa me mandou, tinha uns trabalhadores que estavam com certeza indo pra casa descansar, saindo correndo do ônibus, Assustado, assustado, assim, porque tinha muita gente fazendo festa. E olha que nem era contra o Atlético. Aham. Não era. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece no país inteiro, né? Exatamente. Em qualquer estado, quando vai ter um clássico, nossa, Clássico é clássico e É aquela coisa, Sim. aquela baderna, aquela bagunça, Tem vários agressividade. clássicos grandes no Brasil, né? Sim, É, temos o Palmeiras Fla-Flu, e Corinthians, o Fla-Flu. Fla-Flu, que é Flamengo e Fluminense. que é sim. aquela coisa agressiva, É, sempre tem a briga. verdade, E tanto dos sempre. torcedores quanto do time mesmo, é Sim, aquela coisa. Sim. Uhum. Tem Galo e Cruzeiro também, que Que- teve quarta-feira Nossa, agora, que sim. acabou em 1-1, né? Com bastante briga também. Aham. Jogador sendo expulso, o Caio Jorge foi expulso do Uhum. jogo. Por ter... Machucou o Cássio, né? O Cássio machucou, entrou o goleiro reserva, o Cássio foi direto pro hospital. O Caio Jorge fazendo sinal de que o juiz tava sendo roubado. Ele fez um sinal no campo, que é assim, se eu não me engano, falando que o juiz tava roubando, porque Meu isso aqui... Deus. Aí o juiz, na hora, expulsou ele, né? E teve Sim, jogo sim. ano passado também do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, onde destruíram o estádio, né? Pois que é, eu onde vi estava também. acontecendo o jogo. Gente, isso é tão desnecessário, sabe? É um esporte pra você ir lá Porque apreciar, a pra briga é você dentro ver. de campo, né? Exato. Durante o jogo, não fora, assim. E aí, então de é algo- quebrarem, assim, uma coisa, tipo, teoricamente, são vocês, torcedores, que pagam por isso, entendeu? E vocês Exatamente. destroem uma coisa que E afetam é o construído clube. pra vocês. Exato, E o afeta clube, o clube. que você torce, às vezes, tá afetando eles. E você destrói aquilo ali, tipo, desnecessariamente, Exatamente. Porque aí o time perde o mando de campo e você vai assistir onde? Exatamente. Que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Perderam o mando de sim. campo e agora vão jogar na Vila Capanema. Sim. Nossa. Pois é. Não Nada tá fácil. contra. Nada contra. E sobre o clássico domingo, quem que vocês acham que leva melhor aí, vocês de casa? Coritiba ou Atlético Paranaense? E aí, meninas, qual o palpite de vocês? Palpite de placar? O que vocês acham? Mainara? Eu acho que vai dar Tá com coxa. Acho que vai dar o Você coxa. acha? Qual o placar que vai ficar? 3-0. 3-0. 3-0. Olha, Muita esperança, a hein? expectativa tá 1000, hein? Tá. E você, Vi? Acho que... Olha, eu acho que dá... Eu acho que sai pro Coxa 2-1. E aí, 2-1. Rafa? Eu acho que sai 2-1 pro Furacão. Eu vou junto com a minha amiga Rafa, hein? Eu Então tô é- achando, porque assim, o Furacão precisa ganhar. Precisa então, ganhar. eu tô com a esperança lá em cima. É ganhar ou ganhar, entendeu? Não tem outra Então visão. eu também, um 2-1 sofrido ali, mas sai um golzinho Sim. no final do jogo. Enfim. Mais um, né? Gol é gol. O importante é ganhar. Exatamente. Então, meninas, esse foi nosso podcast especial de Outubro Rosa. Eu e a gente quer agradecer vocês por estar participando com a gente. E com toda certeza a gente vai aparecer mais vezes aqui no Journey Sport. E é isso, galera. Muito obrigada por acompanhar a gente. Deixa o seu like, comenta aí qual que é o seu palpite que a gente quer saber, tá bom? Até o próximo Journey Sport. Isso aí, acompanhe no canal, galera. E no Instagram também. E no TikTok, @JourneySports, tá? Isso Tchau, mesmo. tchau. Tchau, tchau. Tchau.